Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí acompanhando este vídeo. Se essa é a primeira vez que você se depara com um dos meus conteúdos, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alex e estamos aqui hoje para tratar aí a respeito de algumas questões relacionadas ao CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. E nós vamos aí revisar toda a parte de legislação que consta no seu edital, só que em forma de questões, tanto questões aí que foram realizadas pela própria banca, como questões aí que foram elaboradas por mim, tá bom? E eu vou deixar o material disponível na descrição desse vídeo, tá bom? Então, sem mais enrola, né? Vamos aqui iniciar logo o nosso projeto. Lembrando a vocês as minhas redes sociais, né? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. Tem meu Instagram, tem Facebook, tem Twitter e até mesmo eu tô lá no TikTok, né? Só que eu não coloquei aqui porque o TikTok eu uso ele mais como uma forma aí de backup para os meus conteúdos do Instagram, tá? Você gosta dos meus vídeos, gosta do meu projeto e quer de alguma forma ajudar esse canal? Tá aqui minha chave Pix, né? Todo o dinheiro que é doado por meio desse Pix, ele é revertido aí em melhorias no canal, né? Por exemplo, penso em melhorar a câmera que eu utilizo, iluminação, microfone, então é mais nesse sentido, tá bom? E uma forma que você vai fazer e conduzir o estudo aqui por meio desse vídeo é, eu vou colocar a questão na tela, você vai dar um pause no vídeo, vai tentar resolver e aí depois você vai assistir a resolução da questão, tá bom? Colocou a questão na tela, dá um pause, resolve, depois veja a resolução. Então tá aí na tela, já deu seu pause. E nós vamos tratar aí de questões que foram realizadas pela própria banca Quadrix, tá? Para fiscal e para administrador, 2020 e 2017. Diz o seguinte: quanto à consolidação das normas para os procedimentos dos conselhos de odontologia, né, a Lei 5.081 e suas atualizações, julgue os itens. Compete ao cirurgião dentista praticar consultas mediante correspondência, rádio, televisão ou meios semelhantes. E a questão de número 2 diz o seguinte, já a respeito aí da Lei 4.324, que institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia. A renda do CFO será constituída, entre outras fontes, aí, por 1/3 das anuidades e das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais de Odontologia. Questão de número 1, pessoal, começando aqui, ela aí já é o gabarito errado, tá? É uma vedação, o cirurgião dentista aí, ele não pode, né, ele não pode praticar consultas mediante correspondência, rádio, televisão ou meios semelhantes. Isso aí consta de uma vedação aí, de acordo com a Lei 5.081, tá bom? É o que você pode ver lá no... Deixa eu colocar uma cor mais forte aqui. No artigo 7, se não me engano, tá? É uma vedação. Então, o gabarito da nossa questão aí de número 1 está errado. Questão de número 2, tranquila, perfeita. É isso mesmo que eu falo a respeito aí de renda, né, do CFO, dos conselhos regionais. Lembrando a vocês, quando falar de conselho, renda de conselho do Conselho Federal, você tem que ter em mente aí o número 20 e 1/3, tá? Porque é 20% aí da totalidade do imposto sindical, né, que é pago pelos cirurgiões dentistas, e 1/3 aí de, por exemplo, anuidade, de taxa, né, de multas e por aí vai. E quando se falar em renda de conselho regional, você tem que ter em mente aí a questão de 2/3, tá bom? A questão de se cair algum assim, compete ao constituir renda do Conselho Regional tantas porcentagens, pode marcar errado, porque de acordo com a lei não traz, né, nenhum tipo de taxa de porcentagem que constitui renda de Conselho Regional. Só o Conselho Federal que possui aí essa numeração de 20% aí, tá bom? Então, gabarito da nossa questão de número 2 é correto. Número 1 errado, número 2 correto. Próxima questão. Você já deu pause, né? E agora vamos resolver a questão, tá?
Agora a respeito de decreto, tá? 68.704. Compete ao presidente do CFO sugerir ao presidente da República as mudanças aí no decreto, tá? Essa questão, pessoal, ela está errada, tá? Questão de número 3 está errada. Não é competência do presidente, mas é uma competência do conselho, tá? Do conselho. Não é a competência do presidente. E a 4, os conselhos regionais serão instalados em cada capital de estado e no Distrito Federal, sendo compostos aí por 5 membros e 5 suplentes. Todos cirurgiões dentistas devidamente legalizados, com mandato de 2 anos, escolhidos por meio de voto secreto, por maioria absoluta de votos dos cirurgiões inscritos na respectiva região. Questão de número 4 aí também corretinha, sem problema nenhum. É o Ctrl+C, Ctrl+V, artigo 9 aí da referida lei que trata aqui na questão. Lembrando a vocês que uma das minhas grandes apostas para o concurso aí do CFO são composições aí dos conselhos. Fique muito atento. Conselho regional, 5 membros, e os conselhos federais, 9 membros, tá? Tem suplentes e por aí vai. Então fica atento a isso, tá bom, pessoal? Questão agora de número 5 e 6 na tela para vocês. Lembrando aí, dê um pause e depois você volta para o vídeo para ver a resolução da questão. Agora nós temos questões aí relacionadas a agente operacional de 2017. Suponha que Pedro, né, de acordo aqui com a Lei 4.324, suponha que Pedro seja formado em odontologia, mas não se encontre devidamente registrado e tenha distribuído cartões e outros meios de divulgação da atividade de cirurgião dentista. Nesse caso, mesmo não atuando efetivamente, Pedro já estará sujeito às penalidades do exercício ilegal da profissão. E é realmente, né, correto, tá bom? O Pedro, ele não pode fazer isso. Todo aquele lá que mediante anúncio em placa, cartões, né, ou qualquer meio que vai sugerir que ele está oferecendo ali algum serviço de odontologia, né, mesmo que não está devidamente registrado, ele vai sim ser sujeito aí às penalidades, tá, do exercício ilegal da profissão. Então, ele vai sim estar sujeito às penalidades da referida lei, tá? E questão aí de número 6 diz o seguinte: considere que João seja cirurgião dentista e tenha sido punido uma única vez com a penalidade de suspensão temporária do exercício aí da profissão. Nesse caso, João poderá candidatar-se a membro do Conselho Regional. E aí, o que você acha dessa questão? Gabarito, né? Errado, tá bom? De acordo com o decreto 68.704, tá? João, ele não pode se candidatar a membro do Conselho Regional, tá? O cirurgião dentista que sofrer alguma penalidade, né, que implica aí suspensão temporária do exercício da profissão. Então, a questão de número 5 está certa. Ainda que ele esteja apenas exercendo ali a divulgação, mas ele não está ali devidamente registrado, ele fica sujeito às penalidades. E João aqui, né, se sofreu uma penalidade de suspensão, ainda que temporária, ele não pode, né, se candidatar a membro de conselho regional. Então, questão 5 certa, questão 6 errada. Agora, pessoal, nós vamos lidar aí com questões autorais, tá bom? Eu tentei seguir a mesma linha de raciocínio da banca Quadrix, tá? Então, bora lá, né? Já deu tempo aí de você visualizar a questão, né, e tentar resolver. Então, vamos lá. Cada conselho regional, ele compõe-se aí de 9 membros efetivos e de outros tantos suplentes, com mandato bienal, né, mandato de 2 anos,
eleitos em votação secreta por uma maioria absoluta aí de votos dos cirurgiões dentistas inscritos na respectiva região. Questão aí de número 8, na primeira reunião extraordinária do Conselho Regional, será eleita, dentre os seus membros efetivos, a sua diretoria composta de presidente, secretário e tesoureiro. Os conselhos regionais poderão designar representante em cada município do território da sua jurisdição. E questão de número 10, a Assembleia Geral, dirigida pelo presidente do Conselho Regional respectivo, reunir-se-á extraordinariamente uma vez por ano, em primeira convocação com a maioria simples de seus membros e em segunda convocação com qualquer número de membros presentes. Então vamos lá, questão de número 5, ela já começa errada, porque o Conselho Regional não se compõe de 9 membros, mas sim de 5 membros efetivos. Então questão de número 7 está errado, tá? Questão de número 8 também está errada. Tá? Não é na primeira reunião extraordinária, mas sim na primeira reunião ordinária do Conselho Regional, que será eleita aí dentre seus membros efetivos. É a diretoria composta de presidente, secretário e tesoureiro, tá? Questão aí de número 9, tá? Questão de número 9 está certinha, Ctrl+C, Ctrl+V. É isso mesmo aí o que vai acontecer, né? Os conselhos regionais poderão, sim, designar representante em cada município do território da sua jurisdição. E a questão de número 10 também está errada, né? Não é extraordinária, ordinária. E não é por maioria simples, mas por maioria absoluta, tá bom? Eu, assim, tentei pesar um pouco a mão nessas questões, ainda que sejam autorais, porque é no erro que você fixa melhor o conteúdo, né? Porque você erra aquela questão, você fica com tanta raiva que aquele troço não sai mais da sua cabeça. E um outro ponto é que, assim, esse conteúdo ele é voltado tanto para os cargos de nível médio quanto os cargos de nível superior. Está ali dentro do seu edital na parte de conhecimentos complementares. E traz lá as legislações que ele quer a respeito do CFO. Como eu não tenho uma bola de cristal para saber o que a banca vai cobrar em relação à legislação, eu tentei fazer questões aí que abarcasse o maior número possível de artigos da lei, para que você pudesse revisar aí de uma forma mais eficiente, tá? E mais eficaz. Então, vamos aqui para a nossa próxima questão de número 11, né? A Comissão de Tomada de Contas e a Comissão de Ética deverão ser constituídas por conselheiros efetivos e suplentes, e as demais comissões que vierem a ser criadas pelos conselhos regionais. Questão de número 12. De acordo com a legislação vigente, constitui renda dos conselhos regionais a taxa de inscrição, doações e legados, podendo os conselhos regionais estipular a cobrança de outras taxas. Se o cirurgião dentista inscrito em um conselho regional de odontologia passar a exercer suas atividades na região jurisdicionada por outro conselho regional, é facultativo a nele requerer inscrição ou a solicitação visto aí em sua carteira. A questão aí de número 11 está correto, é isso mesmo aí, né? Deverá ser constituída por conselheiros efetivos e suplentes, né? E as demais comissões que vierem a ser criadas aí pelos conselhos regionais, tá? Questão de número 12 está errado, tá bom? É vedado aos conselhos regionais a cobrança aqui, ó, estipular essa cobrança de taxa que não esteja prevista na própria lei. E a questão de número 13 aí também está errado, tá, pessoal? Se o cirurgião dentista inscrito em um conselho regional de odontologia passar a exercer suas atividades aí numa região jurisdicionada por outro conselho regional, ele fica obrigado, não é facultativo, tá? É obrigatório aí requerer inscrição ou solicitar visto em sua carteira, tá bom? Então, a 11 está certa, a 12 está errada e a 13 também está errada. Próximas questões aí.
Somente será habilitado ao exercício profissional da odontologia o cirurgião dentista inscrito no Conselho Regional de Odontologia, sob cuja jurisdição tiver lugar a sua atividade. 15. Uma das condições para que o profissional possa ter inscrição deferida, a inscrição aceita, no Conselho Federal é possuir o diploma de cirurgião dentista registrado no termo da legislação em vigor. 16. A carteira profissional não poderá valer como um documento de identidade. A questão 14 está correta, né? É preciso que haja lá, né, inscrição ali no Conselho Regional de Odontologia, onde ele for exercer ali suas atividades, né? Na jurisdição em que ele for exercer suas atividades. 14 correta. A 15, pessoal, também está correta, tá? Tem que possuir diploma de cirurgião dentista ali registrado. Eu peguei o Ctrl+C, Ctrl+V da legislação. E a 16 está errada. A carteira profissional, ela vale sim como um documento de identidade. Nós temos aí profissões, tipo, por exemplo, advogado, a carteira da OAB também vale como uma forma de identificação, ela vale como um documento de identidade. Então, o gabarito da 16 está errado. Questão aí de número 17. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia possuem a finalidade de supervisionar a ética profissional em todo o território nacional, né, dos profissionais odontológicos, cabendo-lhes zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente. E a 18. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais constituem, em seu conjunto, uma fundação pública. A questão aí de número 17, o gabarito está correto, é o que preza ali, né, a lei. Ela vai possuir realmente essas finalidades de supervisionar a ética profissional em todo o território nacional e também os profissionais aí, e vai zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão, tá bom? E a questão aí de número 18 está errada, não se constitui fundação pública, mas sim autarquia. Questão de número 19, o Conselho Federal de Odontologia compõe-se de 15 membros efetivos e de igual número de suplentes, com mandato trienal eleito por escrutínio secreto, maioria de votos em assembleia de delegados eleitores dos conselhos regionais. Questão de número 19 aí está errada. Composição do Conselho Federal não são de 15 membros efetivos, mas de 9 membros aí, tá bom? Questão 20, de acordo com a lei, é permitida a acumulação do mandato aí de membro do Conselho Federal com a de membro do Conselho Regional. Questão aí de número 20 também está errado, é vedado aí. Ou você atua no Conselho Federal ou você atua no Conselho Regional. Os dois ao mesmo tempo não tem como, tá? Questão de número 21, na primeira reunião ordinária, o Conselho Federal será eleita aí sua diretoria, constituída do presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro, escolhido aí dentro dos seus membros efetivos. Questão de número 21 está correto, tá bom? E uma aluna me chamou a atenção no Instagram, né? Ela perguntou se no Conselho Federal temos a figura do presidente, do vice, secretário e tesoureiro. Conselho Regional não possui a figura do vice-presidente. Se você for aí no organograma de qualquer conselho regional de odontologia, você vai ver lá que não possui a figura do vice-presidente. Então, se cair na sua prova que o conselho regional possui vice-presidente, né, na composição aqui da sua diretoria, você pode marcar que está errado. Fique sempre com o texto de lei, tá bom? Questão aí de número 22. Compete ao Conselho Federal promover quaisquer diligências ou verificações relativas ao funcionamento dos conselhos regionais e adotar, quando necessário, providências convenientes, inclusive a designação de uma diretoria provisória. Gabarito da nossa questão 22, certinho, é o que dispõe realmente aí a legislação a respeito do CFO. Questão de número 23, de acordo com a legislação vigente, constitui renda do Conselho Federal de Odontologia 15% da totalidade da contribuição paga aí, contribuição sindical paga pelo cirurgião dentista. Falou em Conselho
federal, o que você vai marcar aí em relação a números de renda? 20 e 1/3. Tem 20% aqui? Não, gabarito errado. Questão de número 24. O mandato dos membros do Conselho Federal de Odontologia ele será meramente honorífico, exigindo-se como requisitos para eleição a nacionalidade brasileira, a qualidade de cirurgião dentista e inscrição em um conselho regional. Gabarito da nossa questão 24, correto, tá bom? Meramente honorífico, tá? Gabarito, então, correto. Então, na tela aí para vocês, questões aí da própria banca, tá? Aqui já estamos lidando com a resolução 63, tá? Cargo aí de administrador 2020. Compete ao técnico em prótese dentária executar as partes de planejamento e a execução dos trabalhos odontológicos. O óbito, a morte do paciente submetido a procedimento local odontológico realizado exclusivamente aí por cirurgião dentista, exigirá atestado expedido aí pelo Serviço de Patologia ou pelo Instituto Médico Legal, o IML, observados os requisitos legais. No que se refere à consolidação das normas para os procedimentos no Conselho, que é a Resolução 63, o número de registro do técnico em prótese dentária deverá constar aí das notas fiscais dos serviços aí que prestar. Então vamos lá, Questão aí de número 25, pessoal. Ela está errada, tá bom? Gabarito da 25 está errado. Você pode ver em alguns vídeos que eu já gravei a respeito da resolução aí 63, tá? Competência do técnico em prótese dentária, executar a parte mecânica dos trabalhos odontológicos, não partes de planejamento. Então, gabarito aqui está errado. A questão de número 26 está corretíssima, É o que dispõe lá, ocorrendo o óbito do paciente submetido a cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais realizadas exclusivamente aí por cirurgião dentista. O atestado de óbito ele vai ser fornecido pelo Serviço de Patologia de Verificação do Óbito ou do IML, de acordo com a organização institucional local, em atendimento aos dispositivos legais. A 27 também está correta, tá? O técnico em prótese dentária, ele deverá, é obrigação dele, é obrigatório colocar o número da inscrição, de sua inscrição no Conselho Regional nas notas fiscais de serviço, nos orçamentos e nos recibos apresentados ao cirurgião dentista sob pena de instauração do processo ético, tá? E antes da gente dar continuidade aí, eu gostaria de falar só fazer uma ressalva aqui para você que vai fazer, por exemplo, para técnico. Eu não acredito que a banca vá pesar tanto a mão na parte de resolução da resolução 63, tá bom? Eu acredito que não, Eu espero. Pelo histórico, assim, você vê que ela cobra mais essa parte de resolução aí, principalmente conceitos, muito técnicos, mais para os cargos de nível superior, tá bom? Eu tô falando isso aqui só para que você não se desespere. Mas se cair alguma coisa aí, não acredito que seja tão difícil assim de você resolver, tá bom? Então, próxima questão aí de número 28 diz o seguinte: o auxiliar em saúde bucal ele deverá aportar, além de certificado regular, comprovação de experiência mínima aí de 2 anos de estágio para poder requerer sua inscrição junto ao respectivo Conselho Regional. E a questão de número 29 diz: o cirurgião dentista não pode realizar cirurgias que demandem aí de anestesia geral. Então, a questão aí de número 28, ela está, o auxiliar, de saúde bucal, a questão está errada, tá? Deixa eu só alterar aqui, que eu acabei escrevendo em cima aqui da questão. Questão de número 28 está errada, tá? Para se habilitar o registro e a inscrição, como um auxiliar em saúde bucal, o interessado ele deve preencher algumas condições, algo que foi alterado pela resolução 113, tá?
ele deve ser portador de certificado de curso que contemple seu histórico escolar, carga horária, após ensino fundamental, nunca inferior a 300 horas, né? Sendo 240 horas teórico-prático, 60 horas de estágio supervisionados, contendo a disciplina vinculada aos eixos temáticos, tá? Que está lá referido no artigo 17 da resolução. Então, basicamente, isso. Questão 28 é errada. E a questão de número 29, ela está errada, tá? Porque o cirurgião dentista, ele pode realizar aí a cirurgia de anestesia geral, mas tem a condição, tá? Ele somente pode realizar a cirurgia aí sob anestesia geral em ambiente hospitalar, né? Cujo diretor técnico seja médico e que disponha aí de indispensáveis condições de segurança comum aos ambientes cirúrgicos, tá? Então, dizer que o cirurgião dentista não pode realizar a cirurgia, né, que demanda anestesia geral, sendo que na resolução contém aí uma condição para que ele possa realizar. Então, o gabarito da 29 está errado. Agora nós vamos aí para a questão de número 30. A dentística tem como escopo o estudo e a disseminação de procedimentos educativos, preventivos e terapêuticos. É realmente o que está lá disposto na resolução, gabarito certo, né? Eu já gravei um vídeo aí a respeito da resolução que trata aí dessas especialidades aí da odontologia. E a questão de número 31 também tratei da estomatologia, que é a especialidade da odontologia que visa a prevenção, ao diagnóstico, ao prognóstico e ao tratamento de doenças maxilomandibulares. Então também está correto. E como eu já disse a vocês, e vocês podem observar, essas questões que cobram esse tipo de conceitos aí você pode ver que está mais direcionadas aos cargos de nível superior, tá? Você que vai prestar para técnico, não se desespere antecipadamente. Questão aí de número 32, ainda a respeito da resolução 63, diz o seguinte: o enquadramento como técnico em saúde bucal exige diploma ou certificado específico que atenderá aos requisitos expostos nos normativos vigentes, né? Perfeito. Gabarito da 32 aí, correto, tá? Artigo 11 aí, para se habilitar ao registro e inscrição como técnico em higiene dental, o interessado ele deve ser portador do diploma ou do certificado que atenda aí integralmente o que dispõe nas normas vigentes do órgão competente, que é, por exemplo, o Ministério da Educação, e na ausência, né, em ato normativo específico do CFO. E a questão é de número 33, os conselhos regionais deverão organizar seus regimentos internos, devendo submetê-los à aprovação do Conselho Federal. Eu já falei isso aí em alguns vídeos aí que está disposto no meu canal. Está corretíssimo, é o que dispõe a lei lá 4.324, beleza? Questão aí de número 34, no que se refere também à resolução 63, é vedado auxiliar em saúde bucal prestar a assistência direta ao paciente, ainda que supervisionado aí por um técnico em saúde bucal, né? A questão está errada, tá? Ele pode prestar a assistência, mas ele precisa ser supervisionado. E a questão fala que ainda que supervisionado ele não pode, mas se ele tiver a supervisão, ele pode sim, né? E lembrando aí que é indispensável, tá? A supervisão do cirurgião dentista ou do técnico em higiene dental. E a questão 35, os técnicos e os auxiliares em saúde bucal estão obrigados ao registro no Conselho Federal de Odontologia e à inscrição nos respectivos conselhos regionais em cuja jurisdição esteja estabelecido ou exerçam aí suas atividades, tá? Questão também correta é o que dispõe aí a consolidação das normas para os procedimentos nos conselhos de odontologia. Não tenho muito o que explicar porque realmente é o que está na resolução, né? É Ctrl+C, Ctrl+V, a banca ela não vai quebrar muito a cabeça em relação a essas normas. Vai mudar uma palavra ou outra, mas em geral, no contexto aí, é o que dispõe a letra da lei, a letra da norma aí, tá bom?
Questão aí de número 36 agora para vocês. É lícito, né? É permitido aos técnicos em saúde bucal prestar assistência indireta aí aos pacientes, sendo dispensável a supervisão de um cirurgião dentista. Não, é indispensável a supervisão aí do cirurgião dentista. Questão 36 está errado. Questão aí de número 37 para a gente finalizar esta bateria aí de questões, esse treinamento intensivo aí pro CFO, né? Diz o seguinte: para se habilitar ao registro e à inscrição, o profissional cirurgião dentista deverá necessariamente ter sido diplomado em uma escola situada aí no território nacional. O gabarito da 37, tido aí como errado, tá? O exercício da odontologia no território nacional só é permitido ao cirurgião dentista habilitado por escola, né, ou faculdade oficial que seja reconhecida, tá? Após ele ter lá o seu diploma, né, o registro do diploma na diretoria do ensino superior, no Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia e na repartição sanitária estadual competente e inscrição no Conselho Regional de Odontologia, onde ali ele vai exercer as suas atividades, tá bom? Lembrando sempre, tá bem, que poderá exercer a odontologia no território nacional os que estiverem ali habilitados por escolas estrangeiras, desde que, né, eles tenham ali a revalidação do seu diploma, tá bom? Então, pessoal, a gente vai chegando ao final dessa bateria de questões aí para que você possa treinar, né, as normas que constam aí no seu edital. Lembrando que qualquer vídeo, qualquer exercício, qualquer projeto que eu criei aqui nesse canal voltado para o CFO, não exime você de pegar as leis e ler, tá bom? Isso aqui é só um complemento para que você possa ir estudar. É só uma ferramenta aí a mais para que você possa estudar para o concurso do CFO. Lembrando que eu trouxe questões de acordo com as legislações que constam no seu edital, né? Porque muitas pessoas me perguntam, né, se vai cair ou não. Infelizmente eu não tenho como saber se vai cair ou não. A banca pode cobrar, por exemplo, só o decreto, ou pode cobrar questões só a respeito da resolução. É muito característico aí da banca Quadrix. Se você for pegar aí os conhecimentos complementares, você vai encontrar aí na primeira parte ética, né? Ética no serviço público, improbidade, processo administrativo, lei de acesso à informação e, se não me engano, a LGPD. A banca ela pode cobrar só improbidade e processo administrativo, né? Como ela fez aí em concursos anteriores. Eu estou fazendo um levantamento aí das últimas provas que foram realizadas recentemente, ainda no ano de 2022, e é essa impressão que eu tenho da banca. Ela cobra todas essas matérias, mas no geral ela cobra ali, por exemplo, improbidade, processo administrativo. Não que você não vai estudar ética, não que você não vai estudar lei de acesso à informação, porque a gente não tem como saber ou prever o que a banca vai cobrar. Então, por isso, você tem que estudar tudo o que está no edital. Você não vai estudar nem menos, mas também você não vai estudar a mais. Você estuda o que está no edital, tá bom? Então, lembrando você mais uma vez, né? Deixa aí sua curtida nesse vídeo. Comente aí nos comentários aí abaixo desse vídeo aí quais as questões que você errou, quais as que você acertou, se você gostou ou não do projeto. Aqui vai estar aqui as minhas redes sociais para que você possa se inscrever. E lembrando aqui também, se você gosta dos vídeos, né, do projeto em si, quer ajudar, tá aqui uma maneira para você fazer, tá? Que é por meio do Pix aqui, tá bom? Não é obrigado, mas se você sentir a vontade, a livre vontade de colaborar, né? Esteja à vontade aí, tá bom? Desejo então a você um sucesso, né? Um grande abraço. Não se desespere antecipadamente. Não é tão difícil assim você gabaritar essas questões aí
na prova do CFO, tá bom? Eu posso falar por experiência própria, até mesmo porque eu fiz recentemente a prova do CFFA, no qual eu trouxe aí também vídeos, né, relacionados à legislação do órgão e eu gabaritei aí as 15 questões que a banca trouxe, tá bom? Então não é impossível aí de gabaritar. Um grande abraço, sucesso e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!